Gostaria de estar cumprimentando a cada um com a paz do Senhor. O meu nome é Rafaela Renes da Costa do Santo. Sou aluna estudante de bacharel em Teologia pela Unicesumar. Eu sou do Polo de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu gostaria de estar já agradecendo a Deus, primeiramente, por tudo que Ele tem me feito, me ajudar nessa caminhada da faculdade, pois eu sei que não é fácil, mas Ele tem me sustentado a cada dia. E segundo, eu gostaria de estar agradecendo ao meu esposo, Carlos Alexandre, no qual também fez o curso bacharel em Teologia pela Universidade de Maringá, a Unicesumar, e isso ajudou ele tanto pessoalmente como ministerialmente, e eu creio que isso também está me ajudando sobre essas duas áreas, pois é muito importante nós estarmos aprendendo mais e mais, pois temos que estudar a cada dia mais. E eu já gostaria de estar abrindo a minha Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o escritor Mateus, no capítulo 12, versículo 1 ao 8. Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado? Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Aqui está o livro de Mateus, o primeiro evangelho depois no Novo Testamento. E Mateus também era conhecido como Levi, ele era um discípulo, um apóstolo de Jesus. Ele, antes de ser discípulo, antes dele ser chamado para o ministério com Jesus, ele era cobrador de impostos. Então, ele foi chamado para o ministério, ele vivenciou os feitos e os milagres de Jesus de perto, e ele escreveu, então. E é muito interessante esse texto, pois ele fala sobre a religiosidade dos fariseus, como em todos os outros. Tem muitos textos que falam sobre a religiosidade dos fariseus, dos saduceus, enfim. E eu entendo nesse texto que Jesus, ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Mas é que os fariseus, eles não entendiam o modo de vista, o ponto de vista de Jesus. Pois a palavra religião, conforme eu falei, que os fariseus, eles eram muito religiosos, e não está certo ser assim, pois conforme Agostinho de Hipona, vem do latim religare, que significa ligar com firmeza ou ligar de novo. Ou seja, a gente não pode viver de religiosidade como os fariseus viviam, que tipo, isso não pode, aquilo não pode, tudo é pecado, como eles pensavam, tudo que Jesus falava era blasfêmia, mas a gente tem que viver a religião concreta, verdadeira, que é Jesus Cristo. Pois religião, como eu disse anteriormente, quer dizer ligar de novo. Ou seja, quem liga nós de novo, quem que nos ligou novamente com Deus foi Jesus, quando se cumpriu a obra salvífica na cruz, no qual ele veio aqui cumprir. E lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Porque é só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus veio nos ligar novamente a Deus, pois as páginas em branco, depois, entre o Novo Testamento e entre o Antigo Testamento, é o período interbíblico, é chamado. É um período no qual Deus ficou 400 anos sem falar com a humanidade, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E então, após isso, Jesus veio aqui, desceu na terra, nasceu como nós, cresceu como nós, passou pelas mesmas coisas que nós. Ele não veio em forma de homem, ele veio de Deus, mas ele veio em forma de homem, para que possamos entender que sim, é possível estarmos aqui na terra e andarmos como ele andou. Pois ele sentiu as mesmas coisas que nós, ele sentiu fome, ele sentiu tristeza,
E eu não posso começar a explicar esse texto sem falar do sabá ou sabat, que é um nome dado a um período de descanso semanal no judaísmo, e simbolizando o 7º dia em Gênesis. E após os 6 dias da criação, inicia-se das 6 horas de sexta até as 6 horas de sábado. E até hoje, os judeus ortodoxos ou outras denominações creem nisso e seguem isso. E lá em Êxodo 20, do capítulo 8 ao versículo 11, fala sobre esse período, fala o que pode fazer, o que não pode fazer, e que horas que começa, que horas que acaba. E é um período dedicado à adoração total a Deus. Não se pode mexer nem uma palha, nem cozinhar, nem nada. Por isso que os judeus ortodoxos ou as outras denominações já fazem tudo antes desse período, para não poder fazer nada, somente estar prestando culto a Deus, estar adorando, estar fazendo o seu papel. E o descanso do sábado era uma ordenança religiosa rigorosamente, eles levavam muito a sério. Até hoje em dia os judeus ortodoxos levam muito a sério. E o descumprimento dessa ordenança se via como um pecado muito grave, que teria que, vamos dizer, não podia fazer nada em questão dessa lei. E se viam como um desrespeito e um pecado no qual era obrigado a levar ofertas e sacrifícios a sacerdotes do templo. Embora ainda alguns fazem isso, que não pode descumprir essa lei. E o sabá, então, era somente para adoração a Deus, como eu já falei, como eu comentei anteriormente. E Jesus fala no versículo 7, no qual eu li, assim: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois antigamente, quando eles pecavam, o povo pecava, eles iam até os sacerdotes para imolar o cordeiro, o animal, para, como diz naquele versículo, é melhor obedecer do que sacrificar. Pois assim era muito fácil, a pessoa pecava, a pessoa errava e depois ia até o sacerdote e levava uma oferta, um sacrifício a Deus e estava tudo certo. E Jesus veio para terminar essa dispensação da lei e começar a 6ª dispensação, que é a graça no qual estamos vivendo. E Jesus veio aqui para que venhamos cumprir e ser espelhos do que ele fez. Pois, como nós identificamos a parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37, onde havia um homem ferido, jogado ao chão, e passou um sacerdote, passou um levita, e eles não ajudaram, mas passou um bom samaritano, como diz a parábola, e o ajudou, pagou a hospedagem para ele até ele se recuperar. E naquele tempo os samaritanos não se davam bem com o povo ali, judeu, e ele ajudou, e isso que Jesus estava querendo falar. Pois não adianta a gente seguir a lei como os fariseus seguiam, como os levitas seguiam, mas olharmos para o próximo não com amor, não com bondade, não com Deus no coração realmente. Pois Deus prefere a bondade humana à lei. Pois a lei, com certeza, é importante para estarmos mantendo, né, a ordem do povo, tudo, mas Deus prefere o amor. O amor é mais importante que a lei. Ele não veio para abolir, como eu falei no começo do vídeo. Ele veio para cumpri-la, mas ele veio para mostrar aos fariseus, aos estudiosos do templo lá antigamente, que eles eram muito conhecedores da lei, eles eram muito conhecedores da palavra de Deus, da Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, mas ele veio para mostrar que o que eles estavam aprendendo, o que eles tinham em mente não era o que Jesus queria, não era o que Deus queria. Pois Deus prefere o amor do que a religiosidade. Deus quer o nosso coração. E essa palavra é muito interessante. Jesus é o Senhor de todos os dias, como é o tema do meu esboço. Até aqui na palavra qual eu li, Mateus 12, 1 ao 8, Jesus é o Senhor até do sábado mesmo, né? E antigamente, como eu falei também sobre o sabá ali, não podia mexer nenhuma palha, não podia fazer uma comida até hoje em dia, que tem uns povos que ainda seguem,
Mas Jesus, ele é o Senhor de todos os dias. Ele curou no sábado, ele libertou no sábado, ele expulsou demônios no sábado, ele fez milagres no sábado. Ou seja, ele não estava querendo mostrar, vamos dizer, que o povo estava errado. Ele não estava querendo mostrar, tipo assim, nossa, nada a ver, pois o sábado também é sagrado com certeza. Temos que adorar a Deus todos os dias, não somente no sábado. Foi isso que ele quis mostrar, que a gente não deve somente, tipo, falar do nosso irmão, fofocar, falar mal dele, deixar o homem caído, como aconteceu no bom samaritano ali, naquela parábola. Mas Jesus veio falar assim, Deus é o Senhor de todos os dias. A gente tem que adorar Ele todos os dias. Não somente no sábado, estar todos os dias fazendo as coisas erradas, e daí no sábado parecendo anjos, só falta a auréola, né? Deus fala que nós precisamos estar prontidão a cada dia. Ele foi o Senhor de todos os sábados, foi muito perseguido. Foi o Senhor de todos os dias, até mesmo no sábado, e foi muito perseguido pelos estudiosos, pelos judeus ortodoxos, que levam a sério mesmo. E Jesus fala no versículo 7, no qual nós lemos, né, misericórdia Ele quer e não sacrifício. E em 1 Samuel 15, 22, diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Pois Saul obedeceu no princípio, né, da chamada dele, e em seguida desobedece a Deus, saqueando os despojos de Amaleque, no qual Deus diz para desfazer de tudo. Mas ele não, ele pegou os despojos de guerra e assim desobedecendo a Deus. E Deus prefere que nós venhamos obedecer, por mais que doa em nós mesmos, do que sacrificar. E essa palavra no qual eu li é muito forte, pois a gente tem que obedecer realmente. E Jesus veio aqui para tirar toda a condenação que há sobre nós. E lá em João 8, 1 ao 11, fala sobre a mulher adúltera. E naquele tempo a lei falava que não era só a mulher a ser apedrejada, pois se você fosse pego em ato de adultério, tanto o homem quanto a mulher tinha que ser pego, mostrado ao público mesmo, ao povo, e ser apedrejado. E Jesus, eles queriam que Jesus, como é que eu posso dizer? Eles queriam que Jesus fosse desmascarado pelo povo, pois eles pegaram somente a mulher, não fala do homem nada essa passagem na Bíblia, e falam que eles arrastaram a mulher até um lugar público e começaram a falar, Jesus, ela foi pega em adultério, o que deve fazer segundo a lei? E Jesus conhece a lei, conhecia a lei. Mas se ele falasse que era para apedrejar, então Jesus estava pregando errado, pois ele pregava o amor. E se Jesus falasse assim, não apedreja não, deixa ela, coitada. Então Jesus estava descumprindo a lei. Mas Jesus fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pois Jesus era muito sábio. Ele tinha um amor enorme no coração. E do menor para o maior, foi saindo, deixando a sua pedra no lugar. Eu acho muito interessante, pois Jesus não veio para condenar ninguém, até que depois disso ele falou para a mulher, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Eu acho tão interessante, pois Jesus tinha um amor muito forte até hoje, né? Pois morreu na cruz por todos nós, e que venhamos seguir os passos deles. Pois se nós somos chamados de cristão significa cristianóis do grego, pequenos cristos. Então que venhamos ser espelhos, que venhamos ser exemplos para o mundo, pois como diz na palavra de Deus, que a gente tem que ser luz do mundo e sal da terra. O sal, numa comida, ele faz a diferença. Se tu colocar muito, tu sente. Se tu não colocar nada, tu também sente que não tem sal. E é isso que Deus, que Jesus, a partir dessa palavra quis dizer. Que a gente tem que imitar a Ele. Temos que ser a diferença nessa terra. Então que venhamos fazer como Jesus, não falar todos os dias mal do nosso irmão, não pecar todos os dias e depois somente no sábado, ou somente no domingo, ou somente na nossa congregação, pedir perdão, ou requerer sacrifícios, fazer os sacrifícios para Deus, pois muitas pessoas, não somente os católicos, muitas pessoas, até evangélicas, fazem muito sacrifício, chegam e falam mal dos irmãos e depois estão lá subindo as escadas de joelho. E Deus prefere o quê? Que a gente nos controlemos, a nossa língua, que venhamos somente orar. Ele prefere isso do que sacrifícios. Pois Jesus quer o nosso coração. Jesus quer o nosso coração. E essa palavra, então, eu fecho esse vídeo dizendo que venhamos ser igual a Jesus.
que venhamos imitar a Cristo, pois Ele é Senhor de todos os dias, principalmente dos sábados também, pois Ele não veio para abolir a lei. Ele não veio para abolir a lei, e que a gente venhamos cumprir a lei como Ele cumpriu. E que venhamos fazer o melhor para Ele, e que venhamos dar o exemplo como cristãos, pequenos cristos, como diz, que cristão significa isso, e que venhamos meditar nessa palavra cada dia, na palavra de Deus, pois essa palavra é muito interessante, que não venhamos ser igual aos fariseus, mas que venhamos ser igual a Jesus. Que não venhamos andar na religiosidade, mas que venhamos andar com Jesus, que era a própria religião. E eu agradeço esse vídeo, por mais essa disciplina, pregações e práticas ministeriais. Foi uma disciplina muito gostosa, muito boa, uma disciplina prática. Eu quero agradecer a cada um e deixar o meu agradecimento desde já e estar cumprimentando a cada um novamente, agradecendo. Muito obrigada por estar aqui nessa aula, nesse vídeo. Eu gostei muito das aulas do pastor Hernandes, eu gostei muito dessa disciplina e eu gostaria de estar agradecendo novamente cada um em nome de Jesus. Amém.